Olá pessoal, vou passar para vocês 10 pontos que as empresas podem adotar nesse período de pandemia. Principais atos, regulamentações, decretos que já estão valendo para as empresas adotarem nesse período e reduzir talvez um pouco o impacto delas nas empresas, garantindo assim o emprego, a renda e a estabilidade aí desses trabalhadores e da economia brasileira. Tá bom? Vamos lá, primeira medida, redução proporcional de jornada e salário nas empresas. O empregador, de comum acordo com o trabalhador, ele poderá reduzir a sua jornada e salário em até 70%. Essa diferença será pago pelo governo e a base que ele irá receber foi estabelecida o seguro-desemprego. Então, ele se reduziu 70%, ele vai receber 70% que ele deveria receber no seguro-desemprego. Em contrapartida, o empregador, nesse período da redução de jornada e de salário, ele irá obrigatoriamente garantir o emprego desses trabalhadores. No período que ele estiver reduzindo e após a redução, ele vai garantir pelo mesmo período. E o tempo máximo, a duração dessa redução e da jornada de no máximo 90 dias. Ok? Segundo ponto aí que já pode adotar as empresas para reduzir o impacto é a suspensão do contrato de trabalho que todos estavam esperando. Durante o estado de calamidade pública, as empresas podem suspender o contrato de trabalho dos empregados em até no máximo 60 dias. Esses trabalhadores não poderão executar nenhuma atividade, nem que seja ela teletrabalho, em casa e na empresa durante esse período, senão descaracteriza a suspensão de contrato. Então, o empregador irá garantir pelo mesmo período que foi a suspensão. Então, se for de 30 dias, ele vai garantir o emprego após a suspensão mais 30 dias. Nós temos o pagamento da folha de pagamento de até 2 meses dos trabalhadores das empresas, que nesse caso poderão ser subsidiada pelos bancos em parceria com o governo vai estar pagando 85% aí desses valores e os bancos públicos, que são Bradesco, Itaú e Santander, irá subsidiar o restante, os outros 15%, irá administrar como que será feito esse pagamento para os trabalhadores, que a empresa irá fazer, irá assinar o contrato, mas os trabalhadores que não receber diretamente na conta deles. Então, essa é a terceira medida, que é o pagamento da folha de pagamento, o pagamento da folha de pagamento pelo governo de 2 meses aí. Quarta medida, que é férias coletivas e férias individuais. A CLT estabelece que você deve conceder um aviso prévio de 30 dias antes do início, 30 dias antes o aviso das férias para os trabalhadores se programarem para gozarem as suas férias. Mas nesse período de calamidade pública, esse aviso foi reduzido para 48 horas. E ainda, o empregador ele terá o direito de pagar férias desses empregados no 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias. Ele irá pagar o valor das férias e o valor que é de direito do empregado 1/3, ele vai ter a possibilidade de efetuar o pagamento até 20 de dezembro, que é junto com a gratificação natalina do 13º. Até 20 de dezembro. Pode pagar antes se houver caixa nas empresas. Ok, pessoal? Próxima situação é a antecipação do período aquisitivo.
você só pode conceder férias aos trabalhadores após o período aquisitivo de direitos que esses trabalhadores têm, após 12 meses. Mas no período de pandemia agora foi estabelecido que as empresas podem antecipar o período aquisitivo. Então, hoje o trabalhador ele entrou na empresa, vamos supor que ele entrou na empresa e tenha 3 meses. Ele não tem direito às férias ainda, mas o trabalhador pode colocar esse empregado de férias agora e lá na frente esse período já foi compensado, agora já gozou as férias do empregado. Tá ok? E ele pode fazer isso até 2 períodos aquisitivos. Sexta medida que as empresas podem adotar é o banco de horas. Antes, o banco de horas ele estava estabelecido já na CLT com a reforma trabalhista, em várias convenções coletivas, em ACTs e CCTs, que poderiam ter o banco de horas de até 180 dias. Mas, agora no estado de calamidade pública, as empresas podem adotar esse banco de horas e ele terá, para compensar essas horas do empregado negativa, até 180 dias após o decreto finalizada a calamidade pública. Então ele vai ter até junho de 2020, se não mudar o estado de calamidade pública, para ele, para os seus empregados compensarem aí essas horas. Claro, não esquecer do limite máximo de 2 horas diárias para ele compensar essas horas aí que ele não trabalhou agora, ok? Sétima medida que as empresas podem adotar é a antecipação dos feriados federais. As empresas podem, então, antecipar os feriados nacionais nesse período agora, vai colocar esse trabalhador em casa agora nesse dia e compensar lá na frente, esse empregado irá trabalhar no feriado, ok? Oitava medida, nona e 10ª medida sobre postergação, sobre o diferimento do pagamento aí de impostos, que é a postergação para período futuro. A primeira situação é o FGTS, ele pode ser suspenso, ser pago referente às competências de março, abril e maio, agora que vai vencer em abril, ele pode ser postergado para ser pago a partir de julho e ainda ser parcelado de 6 vezes sem juros e correção monetária nesse período. Mas, caso o empregador ele demita o empregado, ele deverá antecipar essas parcelas desse empregado para realizar a demissão desse trabalhador. Temos também a suspensão do pagamento do Simples Nacional. Foi determinado a suspensão, a prorrogação do pagamento do Simples Nacional, as competências de março, abril e maio irão vencer respectivamente a partir de 20 de outubro, 20 de novembro e 20 de dezembro. Mas foram postergados somente os tributos federais. Então, fiquem atentos a isso, as contabilidades, para realizar os procedimentos devidos, porque as empresas de comércio e as empresas de prestação de serviços que tenham ICMS e ISS irão recolher agora dentro do vencimento que já é devido do Simples Nacional. Então vai ter uma guia lá do valor residual lá do pagamento dessas parcelas aí do Simples Nacional, ok? E por último aí, finalizando, é a postergação do pagamento do INSS e do PIS e COFINS. Isso foi uma medida hoje que saiu, que será sobre as competências de março e abril. E o empresário terá a possibilidade de postergar esse pagamento para
julho e setembro sem a incidência de multa e juros. Tá ok, pessoal? Então, são diversas medidas que as empresas podem adotar, mas diversas medidas ainda não sabendo como iremos adotar. É difícil até explicar isso. Vou dar um exemplo lá atrás que eu falei. Como que vai ser a suspensão do contrato de trabalho? Nós vamos informar para o governo em qual plataforma? A gente não sabe ainda como que será informado isso. Então o governo vai estar passando essas informações, como que será aplicado diversas medidas ainda em tempo oportuno. Fica atento então para acompanhar essas informações para não perder nenhum benefício nesse período. Nós estamos falando de 10 medidas, mas tem diversas outras medidas. Vou citar só algumas aqui para título de exemplo. Nós temos linhas de crédito do BNDES, nós temos suspensão do IOF para as operações financeiras durante 90 dias, nós temos suspensão, adiamento das certidões das empresas que participam de processo licitatório durante 90 dias nesse período, suspensão na cobranças de débitos da Procuradoria da Receita Federal. Então, são diversas medidas que o governo está soltando aí para os empresários nesse tempo de pandemia. Então é isso, tá ok, pessoal? Se gostou, compartilhe esse vídeo com os amigos e deixe o seu comentário aqui. E se tiver alguma dúvida, pode colocar aí também que a gente vai deixar aí, vamos estar respondendo aí em breve, tá ok? Obrigado a todos, tenham um ótimo final de semana.